A presidente do Tribunal Superior Eleitoral pediu que as pessoas votem no domingo com respeito às diferenças e que não depositem nas urnas os dissabores na vida. 13 estados já tiveram a segurança reforçada para o primeiro turno. Na sessão de hoje, a última antes da eleição, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, chamou a população a votar no próximo domingo. Disse que esse é um momento de alegria, hora de poder participar efetivamente do processo eleitoral. Todos os municípios terão, então, novos governantes a partir do início do próximo ano. Isso é de uma importância fundamental. Este é o momento em que, na cabine, a pessoa é verdadeiramente livre para escolher o seu presente e o seu futuro e de todos aqueles que compartilham a experiência humana conosco no Brasil. A questão da violência eleitoral vem sendo uma das maiores preocupações do TSE esse ano. A ministra Carmen Lúcia afirmou ainda que não espera episódios de intolerância no próximo domingo e disse que as pessoas não devem depositar nas urnas os dissabores na vida. Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria. A gente não espera que as pessoas depositem os seus dissabores na vida ou ideológicos, diferenças que são, às vezes, o que nos enriquece. Não esperamos que haja práticas nem de ofensa, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que nós realizamos a pluralidade, que é um direito constitucional de todo mundo. Esse ano, o TSE assinou uma portaria com o Ministério da Justiça que proíbe a realização de bloqueios que dificultem acesso dos eleitores aos locais de votação no dia da eleição. O objetivo é evitar episódios como o ocorrido na eleição de 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal realizou no segundo turno bloqueios em rodovias na região Nordeste e eleitores reclamaram de não conseguir chegar a tempo para votar. 5.569 cidades brasileiras terão votação de primeiro turno no próximo domingo. O Tribunal Superior Eleitoral também já autorizou o envio de tropas federais para realizar a segurança em locais de votação em ao menos 13 estados. São cidades que solicitaram esse apoio para reforçar o quadro policial e garantir a normalidade do pleito. A maioria dos municípios está no Amazonas e no Tocantins. Hoje também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, avisou que candidato ligado ao crime organizado, se eleito, pode ter o mandato cassado. Nós estamos passando um pente fino na vida pregressa de todos os candidatos e vamos identificar aqueles que eventualmente não podem se candidatar. Muitos já foram barrados por esse motivo e outros mais serão, e se forem descobertos depois de eleitos, certamente não tomarão posse. A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Bom Dia Ministro do Canal Gov. Ele comentou ainda que a infiltração do crime organizado nas eleições é algo novo, diferente do que se viu. Desde o início da campanha, em 16 de agosto, a Polícia Federal já abriu mais de 600 inquéritos para apurar crimes durante o período eleitoral. A maioria dos casos envolve suspeita de caixa 2, ou seja, quando o dinheiro é movimentado na campanha dos candidatos sem ser declarado à Justiça Eleitoral. O Rio de Janeiro é o estado com mais investigações abertas. Há 3 dias da eleição, o novo Datafolha mostra empate técnico na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com Boulos na liderança, Marçal em curva ascendente e Nunes em queda. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha na quinta-feira passada 25% das intenções de voto. Agora subiu 1 ponto e foi a 26%. Ricardo Nunes, do MDB, tinha 27% das intenções de voto. Hoje caiu 3 pontos e foi a 24%. Pablo Marçal, do PRTB, fez o movimento contrário. Ele aparecia com 21% na semana passada. Hoje subiu 3 pontos e foi a 24% das intenções de voto. Tabata Amaral, do PSB, seguiu o mesmo movimento. Ela tinha 9% e agora subiu 2 pontos e foi a 11% das intenções de voto. José Luiz da Atena, do PSDB, tinha 6%, agora caiu 2 pontos e tem 4%. Marina Helena, do Novo, tinha 2% e manteve esse índice agora. Votariam em branco, anulariam um voto ou não votariam em nenhum, eram 6%. Mesmo patamar hoje.
Não sabem eram 3%, mesmo número de agora. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, Ricardo Senesi, do Unidade Popular, João Pimenta, do PCO e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. E o Instituto Datafolha fez 3 simulações de segundo turno. Marçal perderia para Boulos e Nunes e o prefeito venceria o candidato do PSOL. Veja os números. Se a disputa final for entre Nunes e Boulos, o atual prefeito venceria com 52% dos votos. O deputado teria 37%. Se o segundo turno for entre Nunes e Marçal, o candidato à reeleição ganharia com 56% dos votos. O influenciador digital teria 28%. Se a rodada final for entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, o candidato do PSOL venceria com 48% dos votos. O oponente do PRTB teria 36%. A pesquisa Datafolha encomendada pela TV Globo e a Folha de São Paulo foi realizada entre o dia 1º e 3 de outubro e entrevistou presencialmente 1.806 pessoas. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. E o Instituto Veritá também divulgou nova sondagem sobre a disputa paulistana. Marçal tem 34,1% das intenções de voto. Boulos tem 26,2%. Nunes, 20,4%. Tabata, 7,8%. Datena, 3,2%. E Marina, 3%. Os demais candidatos não somam mais de 1% cada. Os entrevistados que afirmaram não saberem quem votar somam 1,6% e aqueles que vão votar em branco ou nulo, 2,8%. O Instituto realizou 3.020 entrevistas entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE.